podcast Virando a Chave. Eu sou a Jennifer. E eu sou o Gustavo. E a gente vai falar sobre carreiras e mudanças. O tema do podcast de hoje é sobre transição de carreira. Muitos profissionais estão mudando de área por necessidade ou insatisfação no local onde eles estão, e devido como o mercado está aquecido, muitas pessoas têm feito isso frequentemente. Afinal, qual o momento certo de fazer essa mudança de carreira? Qual o desafio vai enfrentar e como pode ser feito? Isso a gente vai descobrir agora com um vídeo de uma convidada nossa. Muito prazer, meu nome é Aline Ângela, nutricionista clínica e também sou formada em marketing. Mas na verdade a primeira profissão que escolhi depois do ensino médio foi publicidade e propaganda. Eu trabalhava com fotografia e como modelo comercial na adolescência, então queria uma profissão mais lúdica que me permitisse colocar os meus projetos em prática. Logo no primeiro ano dessa graduação, no primeiro mês, na verdade, eu já estava inserida no mercado de trabalho, porque a universidade em que eu decidi fazer esse curso era muito focada para o business, para mercado de trabalho mesmo. Então, pelas experiências que eu já tive e habilidades que eu já vinha desenvolvendo na minha adolescência, conquistei esse avanço, digamos assim, logo no curso, que já me mostrou como seria o mercado de trabalho. Olha só, já começou com uma jornada que muita gente conhece, né? Fazendo aquilo que todos pedem, mas o que ele vai ser por dentro. E o mais legal nisso tudo é que linka muito com o tipo de carreira em Y. A Aline, desde cedo, lá no começo, teve que escolher se ela seguia como especialista de marketing ou procurava outro novo, alguma coisa nova. E ela escolheu justamente o outro caminho. É um clássico. A gente entra cheio de paixão, mas a rotina acaba nos engolindo. E aí, quando é que vem aquele clique? A tal gestão da carreira que a gente tanto estuda, que tem que pensar a trajetória de tempos em tempos. De acordo com os dados do LinkedIn, mais da metade dos profissionais já pensou em mudar de carreira. E isso hoje em dia já não é mais tabu. É uma busca mais por realização. E de acordo com isso, né, como é que foi para você, Aline? O que te despertou o interesse pela nutrição? Como foi mudar de área já tendo sua vida estruturada em outro lugar, em outra área, em outra faculdade, já formada? Como foi para você recomeçar tudo do zero? Como foi para você o momento de virar a chave? Minha família me apoiou desde o início, até porque eles sabem que o meu maior hobby desde pequenininha é estudar. E quando gosto de alguma coisa, me dedico muito, fico imersa naquele universo, né? Eles sabem que sou uma pessoa responsável, enfim. Então, quando eu decidi fazer nutrição, eu entrei para uma universidade particular daqui, só que ela era muito cara, não conseguiria pagar. Consegui uma bolsa em outra universidade particular muito boa, só que foi vendida para um grupo educacional que acabou fazendo muitas alterações na universidade e eu fiquei com muito receio da qualidade do ensino, porque querendo ou não, por mais que tenha bolsa, são 4 anos de investimento. Então eu peguei uma nota de 2016, um Enem completamente aleatório que eu fiz, porque o meu primeiro Enem foi quando eu saí no ensino médio de 2015, em 2016 eu fiz por fazer, não tinha nenhuma pretensão, estava tranquilo em publicidade, não pensava em mudar de carreira, mas fiz. E essa nota rendeu muitas oportunidades, assim, inclusive bolsas em várias universidades, e eu escolhi a bolsa que recebi da Univale, porque, né, nossa, que decisão difícil, morar no litoral. Enfim, sei que eu fiquei muito confiante assim que recebi, né, a notícia que minha bolsa tinha sido aprovada. Fiz a minha malinha, comemorei, virei pra minha família e falei, estou indo. E eles, se cuida. E eu vim. Sem conhecer nada nem ninguém da cidade, da universidade, mas fui explorar, né, justamente pra saber o que eu estava fazendo desde o início, montando o meu próprio plano de carreira, que também era um plano de estudo. Gente, isso que é coragem, né? Porque você sair da sua zona de conforto para assumir algo novo, um novo desafio, requer muita cautela e realmente uma visão, um planejamento de carreira a longo prazo. Isso me lembrou muito a carreira da água, onde você pode mudar na rota, voltar, assumir novamente. E ela não descartou o marketing, ela somente aplicou em outro lugar, ela juntou o útil ao agradável, né? E se você pensa que só pessoas comuns passam por transição de carreira, muitas pessoas famosas também já passaram por isso. Um exemplo claro para nós é a Jodie Foster, que decidiu deixar a carreira de atriz e seguir como direção de cinema. A Jodie foi um ícone de cinema, mas ao longo do tempo percebeu que queria algo novo. E aí se formou em direção e começou a realmente dirigir filmes e até ganhou vários prêmios. E isso prova que não importa o sucesso que você tem na sua área, sim, é possível trocar de carreira e isso é muito bom. Outro exemplo legal é o Harrison Ford, que antes de ser conhecido como o famoso Han Solo de Star Wars, da franquia, ele era carpinteiro e começou a atuação bem velho e mesmo assim é o sucesso, né, o resto da história. Ele realmente é um ícone, mas voltando para a Aline, que também daria um excelente personagem de filme. Total.
vamos falar de planejamento. Aline, nos conta, como é que foi o planejamento? Foi de algo, tipo assim, realmente pensado? Ou foi vamos ver no que dá? Eu cheguei a trabalhar em 2 empresas, uma de manhã, uma de tarde, estudar de noite, estudar também no final de semana, era muito cansativo. Mas eu queria estudar mais esse mercado para tomar uma decisão mais, coerente, juntar um dinheiro, conseguir me sustentar para fazer essa transição de carreira. Então o maior desafio foi fazer um cursinho de 6 meses, intensivo, porque eu não lembrava nada de biologia nem química da época da escola, não foi um foco do meu vestibular e do meu Enem. Então eu precisava saber tudo do zero, não só para prestar as provas, inclusive a minha nota do Enem, que me incluiu nas universidades de nutrição que passei, mas também para refrescar minha memória e chegar preparada na graduação, porque as pessoas que estariam estudando comigo focaram nessas matérias, né, nesse tipo de conhecimento durante muitos anos, e eu não. Então isso para mim foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi me imaginar na profissão, porque se eu não fazia ideia nem do básico para entrar na graduação, imagina viver ela. O que é uma nutricionista? O que faz uma nutricionista? Então isso me fez passar por um processo de investigação do mercado de trabalho, da carreira de Nutri, e me identifiquei muito com a clínica, só não consegui me visualizar na clínica. E aí desde o início assim, eu vi algo, nutrição comportamental, aquilo me pegou bastante. E o resto é história, porque eu só estudei nutrição comportamental, patologia, fiz uma mentoria durante os 2 primeiros anos da minha graduação com uma gigante da minha área, só de bioquímica aplicada à nutrição, análise de estudos científicos, para realmente fazer uma imersão nessa transição de carreira. O Notion é o meu xodó. Eu não tenho um apego emocional com ele, inclusive, porque é uma ferramenta que consegue juntar tudo o que preciso em uma só. Porque ele faz o planejamento, organização, gerenciamento de várias coisas, assim, potencial infinito. E no meu caso, uso para gerenciar várias áreas da minha vida. Tu não precisa ser um super programador para conseguir desenvolver algum sistema lá dentro, porque os blocos vazios se transformam em funções. E é uma empresa que está sempre se atualizando, trazendo inovações e novas ferramentas para serem usadas como possibilidade, inclusive integração com outras plataformas. Então acabei criando um sistema, como eu falei, que é um plano de carreira junto com estudo, mas também que gerencia todas as áreas da minha vida com autoconhecimento, porque eu acho que isso é a base de tudo. Se eu não tivesse sempre focado no autoconhecimento, no que essa informação, essa experiência, essa pessoa, essa frase, esse conteúdo me trouxe de útil para mim enquanto ser humano, que vida que eu quero viver, que profissional que eu quero ser, que paciente que eu quero atender, como, o quê. Então, todas essas coisas eu fui explorando durante anos, todos os dias, enquanto gerenciava a minha rotina. Não tem outra ferramenta que faz isso, pelo menos eu não conheço, porque a minha cabeça funciona de uma forma muito visual e as engrenagens rodam do jeito que eu quero usar algo que se pareça com essas engrenagens. E no Notion isso é possível, você consegue criar qualquer sistema baseado na forma como funciona na sua cabeça. Eu acho isso incrível. Enfim, e essa sensação de caramba, agora vai, eu tenho com nutrição, porque o Notion é uma ferramenta, não é um foco de carreira. Inclusive, eu botei o produto final para vários beta testers, tá? Pessoas com diferentes níveis de conhecimento de tecnologia, do Notion, diferentes rotinas, diferentes objetivos, prioridades, e para criar alguma coisa assim que possa atender a vários públicos. E eu uso até com os meus pacientes, porque a nutrição comportamental ela é mudança de estilo de vida, né? Então você precisa de autoconhecimento, de organização, de clareza visual para tomar certas decisões. Ou seja, não foi só um largar tudo e ver de luz, né? Teve um planejamento. Isso nos mostra que a transição de carreira não é sobre abandonar a antiga profissão, e sim construir um novo caminho. E o Notion ali, né, funcionando como um braço direito para ela. Isso é muito importante, as ferramentas que a gente tem para gerenciar a própria carreira, né? Seja financeiramente falando, seja com os compromissos, questão de tempo. É muito bom você conseguir organizar isso de uma forma aproveitosa. Pode ser. E tem muito disso na carreira em rede, sabe? Você passa por diferentes áreas até você encontrar a sua própria raiz para poder fincar ela. E a Aline, ela tá nesse processo ainda, mas ela já percebeu que ela consegue ser feliz em outra área.
Aline, você já passou algum perrengue, alguma situação engraçada pra contar pra gente? Olha, momento engraçado, deve ter tido vários, mas eu não vou lembrar agora. Porque eu me envolvi com muitos projetos que tinham muitas pessoas. Então, mesmo quando aconteciam muitos perrengues, realmente não eram poucos, virava piada interna, porque não tem como a gente trabalhar com tantas pessoas sem ter um certo bom humor, flexibilidade, sem ver as coisas por um outro ponto de vista mais resiliente, que são essas soft skills interessantes da gente desenvolver, inclusive para lidar com vidas humanas, né? Então, todos os projetos que eu me envolvi, Liga Acadêmica de Toxicologia, Neuropsicologia, fui membro do meu centro acadêmico, fui bolsista num projeto chamado Plano de Saúde, que trabalha com plantas medicinais, fui vice-presidente e conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, presidi durante 1 ano e meio a LACA, Liga Acadêmica de Comportamento Alimentar. A gente fez várias coisas, pesquisas, célula de consumo de orgânicos no campus, parceria com instituição internacional, muita coisa, porque o meu objetivo não era só filtrar o que eu queria ou não fazer na minha carreira, mas fazer amigos, aprender a lidar com pessoas, habilidade de paciência, empatia, resiliência mesmo, né? E transformar as coisas em algo engraçado é uma forma de levar mais leve qualquer parte da transição de carreira em si. Se não tiver uma história dessa, a transição nem valeu, né? Agora conta pra gente, como é que tá sendo essa nova fase na sua vida? O que você conquistou até agora? O que você tá levando de bagagem? Quais são os aprendizados que você teve até agora? Essa nova fase está sendo fenomenal, muito além da minha expectativa, assim. Inclusive, eu mal consigo produzir conteúdo para as redes sociais, porque a minha rotina fica 100% focada para os pacientes, que eu me formei com lista de espera, por tudo isso que sempre publiquei, mostrando os processos, minha dedicação, investimento, conhecimento, e colocar tudo em prática, de verdade, não só ficar na teoria. Isso criou uma confiança muito grande para as pessoas contratarem diretamente planos de acompanhamento. Jamais imaginar que eu viveria, né, como 4 meses de formado, uma rotina de plano de acompanhamento para mudança de estilo de vida, para não ter uma rotatividade tão grande de pacientes, o que é muito bacana para ter experiência clínica, lógico. Só que os casos que eu atendo, eles são bem específicos. Tudo bem que tem uma certa diversidade agora, né? Mas eu nicho cada vez mais para mudança de estilo de vida e de comportamento alimentar de pessoas neurotípicas que passaram por algum tipo de trauma ou restrição, ou entraram muito no efeito sanfona de dietas, enfim. Casos um pouquinho mais complexos que, inclusive, os meus colegas de profissão, tanto já formados há mais tempo do que eu, quanto os que se formaram junto comigo, direcionam pacientes para mim. E eu vivo muito no offline, então acaba que eu vivo a rotina dos meus pacientes. E eles vêm até mim por isso. O marketing digital acaba sendo uma vitrine interessante, útil, realmente, até para uma questão de posicionamento online. Mas a captação de pacientes vem muito dessa minha visão de unir o que está na vida real e o que preciso de certa visibilidade online. Dá até um quentinho no coração ouvir isso, né? Porque quando a gente fala sobre planejamento de carreira com foco a longo prazo, é exatamente isso. Buscar aquilo que coincide com aquilo que você se identifica naquele momento. E tem uma coisa legal aqui. A Aline uniu a carreira em linha, ou seja, estudo formal e passos bem firmes. Com aquela pitada, né, de carreira paralela, que é quando você faz aquele caminho único com diferentes áreas unificando ali. É bem legal. Aline, hoje você tenta unir o marketing com a nutrição, né? E como que ele acaba se unindo ali na rotina do dia a dia? Como o marketing acaba encontrando ali a nutrição? O processo de eu ter virado Notion Creator de destaque foi muito espontâneo, não era uma intenção. O que aconteceu foi que eu tinha esse produto, que nunca vendi como um produto, sendo meu, compre, não fiz essa oferta no meu Instagram pessoal, mas vivia, usava, tirava foto, mostrava, explicava como funcionava, as pessoas se interessavam, me pediam, eu vendia. Só que para não ficar nesse processo o tempo todo, porque meu foco seria meus pacientes, coloquei numa plataforma para vender de forma mais passiva e orgânica e disponibilizei pequenos pedaços desse sistema de forma gratuita no Marketplace. Bombou. As pessoas fizeram 7.000 downloads e faziam avaliações muito fofas, inclusive adoro ver. Eu mandava um WhatsApp, formulário de satisfação, sabe? Tipo, dando feedback, muito queridos. E foi super interessante para escalar esse produto também, né? Que me deu um apoio para conseguir fazer todos os investimentos que eu precisava, principalmente em conhecimento,
para trazer de volta essa economia, digamos, para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que agora todos que eu atendo são mulheres, mas enfim. O que é preconceito profissional em T? Lembra? Que ela tem a base forte em marketing e entra fundo em nutrição. E isso acaba, com certeza, ampliando o leque de possibilidades. Sim, e isso mostra que mudar de carreira, você não precisa necessariamente apagar o seu passado. Você utiliza a bagagem daquilo e aprimora no seu atual. E a Aline tá mandando muito bem nessa. Foi um match perfeito, né? Um match profissional. Isso só mostra o quão importante é tu ter visão no teu planejamento de carreira. E como a curiosidade abre portas. Total. Isso só nos mostra que parece aquela carreira em rede, né? Que você tem vários caminhos e acaba encaixando peças, se juntando no final. E o Notion para ela foi uma peça que ela conseguiu encaixar. E como você estruturou esse trabalho passivo com o Notion? Você criou consultoria, curso? Como é que foi? Explica, que tipo de conteúdo você criou com ele? O Notion entrou no contexto da minha vida quando eu precisava justamente cortar esse tanto de pessoas porque eu era responsável e passar a ser mais responsável por mim. Então eu saí de muitos projetos, obviamente, da universidade, mas também precisei cortar a quantidade de clientes que gerenciava porque eram muitas demandas aleatórias. Era cliente que vinha com identidade visual, outro SEO, outro desenvolver site, então não tinha como. Acabei nichando muito para Notion, então prestando consultoria para as pessoas que queriam desenvolver algum sistema específico, queriam aprender a usar. E também encomendava um produto pronto. Não queria aprender, só queria receber o produto e usar. Aí eu fazia esse tipo de serviço também, porque era uma mesma plataforma, pra mim era extremamente tranquilo. O Notion eu conheci, se não antes, durante a pandemia, eu acho que durante a pandemia que ele veio pro Brasil. E peguei o produto que funcionou pra mim, que eu desenvolvi, um sistema único, do completo zero, com fórmulas que basicamente coloca o produto Pro na versão gratuita para qualquer pessoa usar e que tem todas as áreas da minha vida gerenciadas ali. Falei, bom, funcionou pra mim, né? Cheguei onde eu queria, então vou disponibilizar para venda. E essa venda passiva foi me ajudando também a ficar mais tranquila nos investimentos base depois do diploma, porque eu não sabia que a gente precisava pagar muitas coisas para trabalhar. Fui ingênua, né? Mas enfim, isso estava realmente fora do meu radar, mas que bom que o Notion entrou na minha vida nesse sentido. E esse trabalho passivo, ele foi estruturado de uma forma, assim, muito espontânea, se for parar pra pensar. Porque eu já tinha o conhecimento, já tinha o produto pronto, só precisava dar uma neutralidade para ele, para livre comércio, para qualquer pessoa bater o olho e saber usar, gerenciar todas as áreas da vida, fazer também um plano de carreira com estudo, tudo que estava acontecendo na minha vida. E toda vez que eu passava por uma revisão de prioridades da minha vida pessoal, eu também colocava lá, para ser uma coisa mais incentivar uma coisa mais saudável, sabe? Mas tomada de decisão mais saudável. Empreendedorismo puro, né? É aquela coisa da carreira paralela surgindo novamente. Ela não esperou a vaga surgir, ela criou a própria oportunidade, né? E o melhor, tudo com propósito. Ela não faz uma coisa só para vender um produto, ela usa as ferramentas que ela tem para ajudar outras pessoas. Isso é impressionante. Tem muita gente que ainda nem sabe o que é o Notion e você virou destaque na área, né? Eu acho maravilhoso quando a gente tem essa sensação de agora vai, porque parece que todos os sentimentos, todas as escolhas entre agora fizeram sentido de uma vez só. E isso mostra que gestão de carreira vale a pena, né? Não é sobre salários e cargos, mas sim sobre reconhecimento e se sentir útil. Reconhecido de fato, né? Pelo seu trabalho, pelas suas escolhas. É muito bom. Exatamente como ela falou, se planejar, buscar apoio faz toda a diferença, porque o medo nunca vai sumir, mas se a gente tem essas coisas, a gente consegue chegar no objetivo final. E lembra, mudar de carreira não é fracasso, é evolução, e a Aline é prova disso. Com certeza. E é isso, eu tô amando, tá sendo uma baita novidade, e agora eu tô conseguindo abrir mais a minha agenda, porque os meus planos de acompanhamento básico são de 3 meses, né, então agora eu tenho novos espaços. Para quem quiser ser meu paciente, será muito bem-vindo. Quem quiser um atendimento presencial, inclusive, eu atendo em Balneário Camboriú e em Curitiba. E no mais, estou à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida que não tenha ficado muito bem esclarecida. E é isso. Obrigada pelo convite. Aline, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhosa a sua história, foi muito interessante, a gente gostou bastante. E agora, para encerrar, você aí que está nos ouvindo, já pensou em transitar de carreira? Mudar? Fazer alguma coisa diferente? Conta pra nós. Pode ser dar aquele medinho no começo, como a gente já falou. Pode pensar, será que vai dar certo?
Mas às vezes vai sair de um lugar que você acha que está dando certo e vai para um lugar ainda mais alinhado. Com coragem, determinação e planejamento, você consegue atingir o seu objetivo e realização pessoal na sua carreira. Dá medo mudar de carreira, dá medo fazer essa transição, mas se você tiver todas essas coisas muito bem concretizadas na sua mente, você vai chegar muito mais perto do seu objetivo final. Você pode estar até no meio do processo e achar que vai dar tudo errado, mas tenha convicção, tenha dedicação, tenha planejamento, que o melhor ainda está por vir. E lembra, mudar de carreira não é recomeçar do zero. É levar a sua bagagem para um novo caminho. E aí, gostou do vídeo? Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Envia também esse vídeo para aquela pessoa que está pensando em fazer uma transição de carreira. E não esquece de seguir aí o podcast Virando a Chave para mais episódios. Tchau, pessoal. Tchau! Então, Tô fazendo um teste, hein? certo de mudar. Bota um óculos escuro, né? Bota um óculos escuro. Pô. Afinal, como... Tá. A Maria vai ter que sair, se quiser tossir. Verdade. É, só... Decorou o texto. No finalzinho do texto. De 30 a 40 minutos. Meu Deus. A gente vai levar o triplo do tempo pra gravar. Ficou bom o áudio da gente falando assim, meio hoje. Ai! Não fica. Ficou piorada. Eu fico olhando vocês. É que eu faço a reação de vocês, não está? Tem que estar rico. Tipo, a gente não existe. Eu tô assim, ó. Eu tô olhando você pra ver se É porque eu tava falando mó legal. Aí você tava assim, ó. é que vocês estão. Vem acontecendo, isso se torna cada vez mais comuns. Mais comuns? Mais comum. Ah! 27. Ah, não! Segurar o chip. Pode fazer assim? Não é, Não é? Gente, eu acho que é. Eu nunca vi, mas eu não corte. Se tu nunca viu, tu Eu vai já vi saber. um corte, eu acho que é. A gente tá no outro. Ei, amore, Olha tem onde. como aumentar o áudio. Relaxa. Pronto. Take 13. Clássico. A gente entra cheio de paixão nessa hora. Puta merda, já esqueci. É um clássico, né? A gente chega cheio de paixão, mas a rotina ignora. É um clássico ali, é um clássico ali. Como foi pra você o momento de virar a chave? Como foi? Juntou o útil ao agradável, né? Se a Globo descobre, cara. Já era. Decidiu não abandonar, mas parar de atuar e seguir pra... Acho que o áudio da Leane. Sorry. It's okay. Vamos dar pra mim. Que daria um excelente personagem de filme. Eu vou falar. Vamos voltar pra nossa... Não. Caralho, desenrolou. Estamos esquentando. Que também daria um excelente personagem de filme. Total. Take 47. 27, né? Sei lá. Take 27. É verdade. Tá vendo, pessoal? Um foco a longo prazo é exatamente isso que a gente busca. Encontrar aquilo que faz sentido pra você. Sério. Dá uma Porra, dica, velho. realmente. Me explica, por favor. Sem corte. Não me explica, por favor. Me explica, por favor. Me explica. Desesperada. Sim! Tá legal? Ah, tá legal. Não, situação show de bola, parabéns. Total. Não deu. Não deu, gente. É verdade. Take 40. Tem mal, quase com a raiva, parece. Tem que 40. Caramba, gente. Nossa, empreendedorismo puro, né? Eu vou direto, Eu vou me matar. Take 47. Bem dando uma travadinha no final, mas a Aline entendeu, né? Não vai passar isso na aula, será? Não. Ai, também. Tchau, pessoal. Tchau. Ah, eu